Resgate das mulheres políticas da história da humanidade. Espiritualidade anarquista. Sojourner Truth. Viveu mais da metade de sua vida como escrava, mas foi a primeira mulher negra a ganhar um caso judicial contra um homem branco que havia comprado seu filho ainda criança, e conseguiu sua guarda novamente. Defendeu as mulheres utilizando novas formas de interpretar os textos bíblicos. Nasceu nos Estados Unidos em março de 1797 e morreu em 26 de novembro de 1883. Ada Lovelace, sagitariana. Cientista matemática que desenvolveu cálculos que deu vida à programação de computadores, nasceu na cidade de Byron em 10 de dezembro de 1815 e morreu em 27 de novembro de 1851. Louise Michel, germiniana. Anarcofeminista, lutou pelas comunas de Paris, foi a primeira a utilizar a bandeira negra para representar o movimento anarquista socialista libertário. Defendeu as crianças, as mulheres, era professora e enfermeira, foi deportada para a Caledônia, onde ensinou técnicas de enfermagem, alfabetização e política para os cidadãos, sendo muito respeitada por todos. Nasceu na França em 29 de maio de 1830 e morreu em 9 de março de 1905. Lucy Parsons, capricorniana. Conhecida como a mulher mais perigosa dos Estados Unidos, ajudou a fundar o primeiro sindicato internacional em seu país, escreveu mais de 1.500 artigos e livros sobre anarquismo. Nasceu nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 1850 e morreu em 7 de janeiro de 1942. Voltairine de Cleyre, escorpiana. Luta pelos direitos humanos, escreveu diversos artigos anarquistas, assumiu-se ateia, e ajudou a criar o grupo anticlerical Movimento Livre Pensador. Era professora e um dos seus alunos diagnosticado com surtos de ansiedade, tentou assassiná-la, atirando e acertando sua garganta. Logo no mesmo momento ela o perdoou, pois já estava compreendendo as questões da saúde mental e também os efeitos nocivos do capitalismo, nessa questão. Nasceu em Chicago em 19 de novembro de 1866, morreu em 20 de junho de 1922. Marie Curie, escorpiana. Cientista pacifista, a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel por 2 categorias diferentes, usou o dinheiro do prêmio para investir ainda mais em ciência, foi a pioneira na descoberta da radioatividade. Nasceu na Varsóvia em 7 de novembro de 1867 e morreu em 4 de julho de 1934. Emma Goldman, canceriana. Levantou o espírito insurrecionista, sua energia movedora inflamou o coração do mundo, iniciou diversos temas como amor livre, direitos dos homossexuais, ajudando em diversas lutas históricas, rodou o mundo ajudando em diversas importantes manifestações históricas, influenciando gerações. Nasceu na Lituânia em 27 de junho de 1869 e morreu em 14 de março de 1870. Rosa Luxemburgo, pisciana. Ativista política comunista, materialista dialética, foi várias vezes presa por lutar pelos direitos dos trabalhadores, também criticou Lenin e Trotsky, com discursos semelhantes ao dos anarquistas. Nasceu na Polônia em 5 de março de 1871 e morreu em 15 de janeiro de 1919. Maria Montessori, virginiana. Pedagoga libertária, primeira mulher a se formar em medicina na Itália, não podendo exercer, pois era proibido às mulheres examinar corpos masculinos. Na clínica da universidade começou um trabalho com crianças especiais defendendo a socialização e o olhar humanizador para todas as crianças, desenvolvendo diversos materiais sensoriais como ferramentas pedagógicas, acreditava que a liberdade precisa da disciplina para coexistir em harmonia. Nasceu na Itália em 31 de agosto de 1871 e morreu em 6 de março de 1953. Elsa Conrad, pisciana. Foi uma grande ativista pelo direito das lésbicas no começo da Alemanha nazi, montou um bar boteque mais com espaços exclusivos para mulheres lésbicas e bissexuais, foi presa e deportada, mas conseguiu a liberdade. Nasceu na Alemanha em 9 de março de 1887 e morreu em 19 de fevereiro de 1963. Maria Lacerda, taurina. Começou a unir o tema espiritualidade e anarquismo numa visão não religiosa mas humanitária, morou em uma comunidade anarquista no Brasil. Nasceu no Brasil em 16 de maio de 1887 e morreu em 20 de março de 1945. Espertirina Martins, sagitariana. Anarquista, com 13 anos usou um buquê para esconder bombas e jogou nos guardas que oprimiam as manifestações dos trabalhadores, ela ajudou a forçar o Estado a dar direitos sociais garantidos às crianças, mulheres e trabalhadores em geral.
Nasceu no Brasil em 16 de dezembro de 1887 e morreu em 22 de dezembro de 1942. 12 Frida Kahlo, canceriana. Pintora surrealista ativista dos direitos das mulheres, iniciou a ideia de união entre mulheres e inspira gerações de feministas pelo mundo. Nasceu no México em 6 de julho de 1907 e morreu em 13 de julho de 1954. 13 Simone de Beauvoir, capricorniana. Escreveu o livro O Segundo Sexo e foi pioneira em focar suas obras nos temas feministas, complexando esse tema e sintetizando a história humana pela visão das mulheres. Nasceu na França em 9 de janeiro de 1908 e morreu em 14 de abril de 1986. 14 Olga Benário, aquariana. Revolucionária comunista, lutou bravamente contra os nazis, veio ao Brasil mas logo foi deportada para a Alemanha. Sua vida foi tirada junto a mais 199 pessoas em uma câmara de gás. Nasceu em Munique em 12 de fevereiro de 1908 e morreu em 23 de abril de 1942. 15 Anne Serma, aquariana. Viveu na Alemanha e foi presa através do Triângulo Negro. Ela se recusou a usar o nome obrigatório imposto para mulheres judias e continuou frequentando bares LGBTs de Berlim. Foi levada para o sanatório e morta por eutanásia forçada, acusada de ações lesbianas. Nasceu na Rússia em 19 de fevereiro de 1912 e morreu em 30 de maio de 1942. 16 Rosa Parks, aquariana. Norte-americana, primeira mulher negra a se recusar a dar o lugar do assento do ônibus para um homem branco, causando um estopim na luta racial dos Estados Unidos. Nasceu nos Estados Unidos em 4 de fevereiro de 1913 e morreu em 24 de outubro de 2005. 17 Hedy Lamarr, escorpiana. Atriz e inventora, considerada a mãe do celular, ajudou a derrotar os nazistas desenvolvendo equipamentos de rastreio. Como atriz, certa vez, ela foi enganada por um diretor homem, que pediu para filmá-la nua, mas que não iria expor as filmagens com a desculpa do enquadramento de tela. Ela não aceitou, mas se sentiu coagida e fez. Ele então publicou o vídeo na íntegra, causando uma grande depressão na atriz, que se culpabilizou pela situação, pois era a primeira vez que o corpo de uma mulher estava sendo sexualmente objetificado e isso representava um grande perigo para todas as mulheres. Uma das primeiras mulheres coagidas pelos contratos absurdos burocráticos e capitalistas. Nasceu na Austrália em 9 de novembro de 1914 e morreu em 19 de janeiro de 2001. 18 Angelina Fernandes Leonina. Atriz que interpretou Dona Clotilde, a bruxa do 71, lutou na guerrilha contra Franco. Nasceu em Madrid em 30 de julho de 1924 e morreu em 25 de maio de 1994. 19 Ovida Delec, taurina. Mulher transativista comunista, participou da resistência contra os nazis, foi presa e torturada, conseguindo sua liberdade posteriormente. Escreveu diversos poemas, artigos sobre o assunto da transexualidade e movimento queer. Nasceu na França em 24 de abril de 1926 e morreu em 9 de outubro de 1996. 20 Anne Frank, germiniana. Alemanha, escritora de 14 anos que escreveu suas opiniões políticas com muita inteligência e perspicácia. Na época do nazismo, ficou escondida dos soldados nazis, por 2 anos, num porão com sua família e alguns vizinhos. Eles eram ajudados pela amiga da família Miep Gies. Anne Frank escreveu um diário onde nele, denunciou o movimento sionista, explanou sobre a política de sua época, os conflitos da adolescência, a angústia e o medo de viver num regime ditador. Infelizmente eles foram capturados e somente o pai de Anne sobreviveu. Nasceu na Alemanha em 12 de junho de 1929, 1 de março de 1945. 21 Sakine Kansis, capricorniana. Guerrilheira curda, participou da criação do grupo de defesa de sigla PKK e mesmo sendo presa e constantemente torturada, organizou diversos protestos dentro da prisão. Depois de escapar, dentro do grupo PKK organizou um grupo especial de mulheres combatentes, inspirando vários outros grupos de defesa a mulheres curdas como YPJ. Foi assassinada na França junto a outras 2 companheiras da luta curda. Nasceu na Turquia em 1 de janeiro de 1958 e faleceu em 10 de janeiro de 2013. 22 Marielle Franco, leonina. Ativista dos direitos humanos, lutou pela vida de todas as pessoas, principalmente negras e periféricas. Lésbica assumida, sua vida foi tirada por grupos políticos de extrema-direita que se apavoraram com toda a sua força mobilizadora. Nasceu no Brasil em 27 de julho de 1979 e morreu 14 de março de 2018.
Nada causa mais horror à ordem do que mulheres que sonham e lutam. Estarão todas sempre nos nossos corações.